pessoal, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre atividades que a gente pode estar fazendo com o bebê desde o nascimento até quando ele dá seus primeiros passos, tá? Para essas atividades eu trouxe um bebezinho aqui, ó, mais molinho e um mais durinho, para estar simulando ele aqui quando ele ainda não consegue sentar e aqui quando ele já consegue sentar, tá ok? Então a gente vai começar com o bebê mais molinho nesse momento, tá bom? A gente vai começar agora com as atividades de rolar e de decúbito ventral, de barriguinha para baixo, tá? Muitas mães, elas me perguntam a partir de quando que eu posso colocar o bebê de barriga para baixo. Na verdade, no primeiro mês você já pode começar a colocar o bebê de barriga para baixo. Eu recomendo inicialmente que a gente possa colocar num rolinho, às vezes pode ser num rolinho que tem no berço, um mais fininho, para a criança já estar fortalecendo aqui a cervical. Lembrando que sempre com supervisão, tá? De barriguinha para baixo. E a gente pode estar colocando algum objeto. E nessa idade, né, eles gostam muito do rosto do pai, da mãe, das pessoas mais conhecidas. Então, ficar sempre na posição. O limite de tempo é quando a criança começa a reclamar. Sentiu que está desconfortável para ela, tira da posição. Tá legal? A gente pode agora, para estar estimulando a questão do rolar, a gente está colocando aqui de barriguinha para cima. E a gente inicialmente vai estar auxiliando um pouco nesse movimento para cada vez auxiliar menos até ela conseguir rolar sozinha, né? Então a gente vai colocar um objeto aqui do lado para ela, levantou uma perninha aqui sobre a outra para estar auxiliando aqui nessa curva. E aqui, ó, a gente vai soltando para ela fazer esse movimento. E o bracinho a gente vai levantando aqui, ó, o tronquinho para ela sozinha estar colocando esse bracinho aqui para frente. Tá bom? O rolar é por volta do terceiro, quarto mês que a gente vai estar estimulando, ou vai percebendo que essa criança tem esse interesse para fazer esse movimento, tá? A mesma coisa para voltar, você vai estar ajeitando o bracinho e ajudando um pouquinho nesse movimento até não precisar mais, né? E fazendo com que a criança, ela observe, né, algum material que está aqui ao lado e queira buscar ele. E rolou pro outro lado, pra cá também, tá bom? Então, esses são alguns exemplos de atividades para você estar brincando com a criança de rolar. Nessa idade, eles gostam muito de brincar de se esconder, músicas, expressões, então cantar muito para ele, fazendo caras e bocas também que eles adoram, tá bom? Após o rolar, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o sentar, a partir de quando a gente pode estar estimulando a criança a sentar, tá? Vou pegar aqui esse outro bonequinho, tá bom? Por volta do quarto, quinto mês, quando a criança já tem a cervical fortalecida, aqui ó, o pescocinho, quando ela não tomba mais esse pescocinho, você já pode começar a estar deixando ela mais sentadinha, tá? Inicialmente você vai observar que ela vai botar todo o peso dela pra frente, isso porque ela não tem a musculatura aqui das costas para vertebral ainda fortalecida. Então é normal que ela vá pra frente, até pra ajustar nesse equilíbrio, até ela conseguir aos poucos fortalecer essa musculatura, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Ela só vai aprender isso sentando. Então a gente vai botar ela sentada, mas com segurança. Eu gosto de usar muito aqui, ó, inicialmente, colocar a criança entre aqui as pernas, porque você vai ter esse controle para ela. E você pode estar brincando com um espelho, com uma bolinha, algo que ela tenha interesse de subir um pouquinho, né? E começar a ficar um pouco nessa posição. Então vai brincar aqui com ela, para ela tentar também ter intenção de pegar o objeto. Essa intenção, por volta do quinto mês, ela já consegue ter esse controle de conseguir pegar esse objeto, tá? Então ela vai começar aqui a fortalecer e vai retificar. Após ela retificar, ela ainda não vai ter esse equilíbrio, ela pode tombar para um lado, para o outro, para frente e para trás um pouquinho. Por isso que é importante ela ter, né, uma almofada do lado ou as pernas aqui para auxiliar, para ela não se machucar, tá bom? Então, esses são alguns exemplos de atividades que a gente pode estar estimulando sentar a criança. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o engatinhar, né? Como a gente falou antes sobre deixar de barriga para baixo, agora que, né, já falei que a gente pode deixar desde o primeiro mês, às vezes a criança já chega nas aulas no quarto, no quinto mês, e eu percebo muitas vezes crianças que não querem ficar nessa posição de barriga para baixo. Então, como é que a gente vai estar trabalhando isso? Aos poucos, de maneiras diferentes. Se a criança não gosta de deitar diretamente no chão, né, no tatame, de barriga para baixo, a gente vai colocar artifícios com que ela aceite ficar dessa forma, e aos pouquinhos a gente vai facilitando, porque já é uma criança que está com peso um pouco maior e uma dificuldade um pouquinho maior de se sustentar de barriga para baixo, né, de decúbito ventral. Então eu coloco aqui o bebê.
Se ela não aceita, se ela chora muito de ficar nessa posição, a gente pode brincar de colocá-la aqui na perna, tá? Então pode começar aqui, colocando o objeto, brincando com ela, né? Coloca nessa posição que aqui ela vai estar fortalecendo mais a cervical. Depois você pode colocar nessa outra posição onde ela vai estar tendo um pouquinho mais de força com o braço. Aí você já pode começar a tentar tirar, né? Se tiver bolão em casa, pode brincar de ficar de barriga para baixo no bolão, com os rolinhos que tiver, né, no berço, na cama. E aí o limite vai ser o que ela for, né? Que ela não reclamar. Então, tá brincando, tá prazeroso pra ela, tá ficando ótimo. Não tá, tira um pouco da posição, aproveita, rola, senta, vê a posição que ela sente confortável, depois volta. O ideal é escolher o momento do dia que a criança tá mais bem disposta, né? Pra poder fazer esse tipo de atividade. Evitar fazer isso quando ela acabou de mamar ou acabou de comer também. E colocar poucos objetos que a criança goste na frente dela. Não muitas informações também, tá? Então, e sempre aos pouquinhos. E eu já vi realmente crianças, às vezes, que não aceitavam de forma nenhuma de ficar de barriga para baixo, que depois elas aos poucos foram aceitando e conseguiram rastejar, engatinhar. O engatinhar é muito importante, não só pela questão da locomoção, mas também para trabalhar equilíbrio, lateralidade, né, tônus muscular de membro superior, para futuramente, quando a criança começar a andar, ela conseguir se defender numa queda. Então, tem vários benefícios do engatinhar, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a criança começou a ficar em pé, né? Uma outra dúvida que eu recebo muito, quando é que meu filho pode ficar em pé, né? Os psicomotricistas, né, não recomendam andadores, porque o andador, a criança não estando preparada para ficar em pé, ela não tem que ficar em pé, porque ela não consegue sustentar o seu peso sozinha. Então é perigoso, fora a questão da segurança também, né? Então a criança ela pode ficar em pé quando ela sozinha consegue ficar em pé, né? A criança sozinha consegue ficar em pé, segurando a grade do berço ou algo, né? A gente pode estar brincando aqui, vou dar um exemplo aqui dos puffs, tá? Aqui a gente tem 2 puffs, então a criança ela pode ficar aqui em pé brincando. Aqui com cesto, com bolinhas, por exemplo. Pode ser o que tiver em casa, pode ser frutinha, pode ser brinquedinho. Então aí pode brincar dela pegar o objeto e colocar aqui dentro. Aí você pode começar a colocar um puff bem do ladinho do outro, né? E fazer com que ela pegue daqui e passe pra cá. E aos pouquinhos vai aumentando essa distância desse puff para ela querer de um para o outro. Para ela começar já a dar seus primeiros passos, né? Ela vai ficar em pé, vai começar a andar lateralmente até ela querer dar seus primeiros passos. E também essa brincadeira de ir para baixo, colocar em cima algum objeto e descer, isso vai ajudar também ela a conseguir, na posição do chão, levantar e ficar em pé sozinha também, tá? Agora que são os exemplos, depois me procurem para tirar dúvidas e conversar a respeito. Espero que tenha ajudado e tenha tirado a dúvida de algumas mães, tá bom? Um beijo grande, aproveitem, brinquem muito juntos, tá legal? Tchau!